boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao consultório. Arrancamos esta quarta-feira a falar de aromaterapia para percebermos de que forma a utilização de óleos essenciais pode contribuir para o nosso bem-estar. E para nos dar essas e outras respostas, temos o gosto de ter connosco Liliana Santos, é fundadora e formadora do Instituto Português de Aromaterapia. Bem-vinda, Liliana, obrigada por estar aqui connosco, antes de mais. Olá, muito boa tarde, muito obrigada também pelo convite de poder trazer aqui a aromaterapia e de poder aqui mostrar a todos os portugueses aqueles benefícios que os óleos essenciais podem ter na nossa saúde, na nossa família. Muito bem, já lá vamos perceber de que forma é que, de facto, há aqui uma série de benefícios que acabam por cobrir todas as faixas etárias e isso é também muito interessante. Mas antes de lá irmos, Liliana, gostava de perceber aqui consigo, sabemos que o olfato é talvez o nosso sentido mais primitivo, aquele que nos permite aceder mais rapidamente ao nosso cérebro com respostas muito inatas e muito primitivas, e é exatamente com este pressuposto que nasce a aromaterapia, correto? Exatamente. Uma das grandes formas de utilização da aromaterapia é mesmo através da inalação dos óleos essenciais, através do nosso olfato. Portanto, temos aqui uma grande ação que vai existir no nosso organismo, a nível cerebral, a nível físico, a nível emocional, e que vai ser muito, muito benéfica para nós, em todas as idades, exatamente. E numa primeira fase, a maior parte das pessoas que começa a utilizar um óleo essencial começa mesmo por aí, pelo aroma. Pelo aroma, pela sensação que o aroma traz, pelo facto de gostarem ou não do aroma, mas na realidade estes óleos essenciais vão ter características terapêuticas. Para além de cheirarem bem, também vão tratar do nosso corpo e das nossas emoções. Muito bem, e nós até podemos fazer aqui uma contextualização histórica, se achar por bem, para percebermos que a aromaterapia já era utilizada na antiguidade, pelos povos egípcios, gregos e romanos, mas que ganha dimensão excessivamente em 1920, com um químico francês, certo, que se cura de uma queimadura através da utilização de óleos essenciais. Quer contar essa história, Liliana? Foi mesmo isso. Foi um senhor que trabalhava num laboratório e que, de facto, magoou-se e, ao magoar-se, ele colocou o braço dentro de um recipiente que continha óleos essenciais. E ele percebeu que, de facto, a cura foi muito mais rápida do que aquilo que seria o normal. Ele pensava que aquilo seria água e, quando se apercebeu, de facto, existiam os óleos essenciais que estavam a ajudar o processo de cura, de cicatrização e também da dor. E ele começou a interessar-se por este tema e começou a estudar melhor os óleos essenciais, a perceber que estas moléculas químicas tinham, de facto, uma grande ação a nível, neste caso, da pele, que ele estava a sentir na primeira pessoa, que não era uma cura normal, que existia ali um processo diferente. E foi mesmo a partir daí que começaram a ser estudados os óleos essenciais e que fez com que a ciência se começasse a interessar por isto e também perceber todas estas moléculas químicas, que são imensas, que existem nos óleos essenciais e que nos provocam todas estas sensações a nível físico, a nível emocional e toda esta cura. E que são moléculas químicas pequenas, o que permite uma penetração mais efetiva, quer através da inalação, quer através da pele. Já lá vamos perceber de que forma é que podemos utilizar os óleos essenciais, mas antes de mais, responder aqui à pergunta que alguns telespectadores poderão estar a fazer: o que é isto de óleos essenciais? Como é que eles são extraídos através de plantas, de árvores? Conte-me um pouco. Exatamente. Os óleos essenciais são extratos naturais que estão presentes na nossa natureza, que se pressupõem serem totalmente puros. Quando de facto são puros, estamos a utilizar um extrato que pode ser extraído de várias plantas na nossa natureza. Podemos estar a falar de um óleo essencial que é extraído das folhas, das flores, mesmo das madeiras, depende muito aqui do extrato, mas existem vários processos de extração. O mais utilizado e o mais conhecido é o processo de extração através do vapor de água, em que, de facto, através desta água, a partir de determinadas temperaturas, ao evaporar, vai conduzir os óleos essenciais no destilador, no alambique, e vai fazer com que tenhamos o resultado final, que será sempre um hidrolato e um óleo essencial. O hidrolato será esta água que conduziu o óleo essencial e que também tem propriedades terapêuticas, e temos também então o óleo essencial, que é este extrato puro que foi extraído ou da flor ou da folha, depende aqui muito daqui do óleo essencial que estejamos a falar. Muito bem. Antes de falarmos dos benefícios dos óleos essenciais, porque já percebemos aqui que eles são múltiplos e acabam por abarcar uma grande variedade de áreas da nossa vida, perceber aqui como é que eles podem e devem ser utilizados, porque começou aqui por referir que a maioria das pessoas, quando utiliza pela primeira vez um óleo essencial, faz por uma questão de olfato, porque cheira bem, porque vai colocar na casa, mas há muitas outras formas, de facto, de utilizar estes óleos essenciais. Quais são? Então, existem três principais formas de utilização dos óleos essenciais. O olfato
sem dúvida alguma, que é das principais e das que têm a ação mais rápida no nosso organismo. Temos então a inalação dos óleos essenciais. Para além disso, podemos também utilizar na nossa pele por uma aplicação tópica, e aqui é sempre aconselhado que seja feita uma diluição num óleo vegetal para permitir uma maior absorção do óleo essencial através da nossa pele, pela absorção, mas também para permitir que os óleos essenciais sejam seguros, porque eles são extratos naturais, é verdade, mas super concentrados. E então, quando utilizados numa concentração muito elevada, podem mesmo provocar algumas situações menos agradáveis, como queimaduras, por exemplo. Portanto, vamos aqui supor, fazer aqui uma utilização de um óleo essencial, tem aí vários, depois já lá vamos, mas com um óleo de amêndoas doces, por exemplo. Utilizar umas gotinhas de óleo essencial num óleo de amêndoas doces e massajar. Aí estamos a falar de benefícios. Exatamente, já estamos a diluir o óleo essencial, portanto já estamos a reduzir esta concentração que, quando muito elevada, pode ser prejudicial, e já estamos a fazer aqui uma utilização segura e eficaz do óleo essencial na nossa pele, seja numa criança, seja num adulto. Há um barómetro para fazer esta mistura, portanto, quantas gotas para... Sim, existem vários fatores que vão alterar o número de gotas. A idade é um dos fatores. Quanto menor a idade, menor a concentração que podemos utilizar, mas depois também temos outras questões que podem entrar em causa, como, por exemplo, a zona do corpo onde vamos utilizar. Temos zonas em que a nossa pele é muito mais sensível do que outras. Para além disso, também temos que perceber qual é que é a terapêutica que estamos a querer pôr em prática. Se é uma situação SOS, é uma situação que precisamos de uma ação muito rápida, mas curta, ou se é uma situação para um tratamento mais prolongado, como, por exemplo, uma situação de umas rugas, em que nós queremos atenuar as nossas rugas, mas vamos utilizar diariamente, então aí precisamos de uma concentração mais baixa para podermos utilizar durante muito mais tempo. Lógico. Exatamente. Muito bem. Ora, então, além da pele e da inalação, disse-me que ainda existia uma outra forma. Exatamente. Existe também a ingestão dos óleos essenciais. Esta é uma das formas de utilização menos falada, talvez, pela complicidade, por assim dizer, da utilização. Não é recomendada em todas as idades, nem em todas as situações. Existem situações específicas em que nós, enquanto aromaterapeutas, podemos recomendar a ingestão dos óleos essenciais. Também ela diluída em óleo vegetal, a mesma situação. Mas normalmente são situações mais generalizadas de saúde a nível geral, que precisamos de uma ação generalizada no nosso organismo, ou então mesmo a nível digestivo, que pode fazer todo sentido fazer a ingestão. Claro, e aí há uma eficácia mais garantida, portanto temos aqui Exatamente, sim. Um apor maior também destes óleos essenciais. Ora, eu sei que existem em média 20 a 30 mais conhecidos óleos essenciais, mas depois existirão muitos outros. Alguns deles são o eucalipto, a lavanda, a alfazema, a menta. Eu sei que trouxe aqui alguns desses produtos e eu gostava de falar de alguns, de facto, nomeadamente do eucalipto, quando falamos das constipações, dos resfriados, porque há aqui múltiplos benefícios específicos de cada um destes óleos. Exatamente. Existem imensos óleos essenciais, imensos. Cerca de 10% de todas as plantas que nós encontramos na nossa natureza podem originar um óleo essencial, portanto, são imensos. Podemos imaginar. Eu trouxe pouquinhos mesmo, mas a verdade é que existem aqui os principais, por assim dizer, aqueles que serão talvez os mais fáceis de encontrar, também para não termos uma sobreexploração da nossa natureza, mas também mais fáceis de utilizar, porque alguns deles acabam por ser um bocadinho mais complexos de utilização devido às precauções que são necessárias. Dentro dos mais utilizados, efetivamente, temos o eucalipto, existem vários eucaliptos, temos o alecrim, também existem vários alecrins, lavandas também existem imensas, mas estes acabam por ser mesmo dos mais utilizados. Temos também as mentas, se começarmos pelo eucalipto em específico, então vamos ter várias subespécies de eucalipto. Das mais utilizadas, principalmente nas crianças, é o eucalipto radiata, que não encontramos muito facilmente em qualquer loja que venda óleos essenciais, e este óleo essencial pode ser, de facto, muito bom para as vias respiratórias e podemos utilizar através da inalação direta do frasco, podemos utilizar no difusor, por exemplo, na aplicação tópica, um bálsamo que podemos colocar a nível do peito ou mesmo das costas antes de dormir. Tudo isto vai ajudar imenso a libertar toda a expectoração que possa estar acumulada nas nossas vias respiratórias ou até mesmo uma situação de prevenção em que começamos a ter aqui alguns sinais. Certo. Nós daqui a pouco no programa vamos ter também uma especialista em saúde infantil que nos vai poder ajudar a responder a estas questões. Okay. Mas de facto não há dúvida de que
há crianças com muitos problemas respiratórios, lá está, e prolongados, as famosas bronquiolites, e aqui um tratamento profilático, nomeadamente com o eucalipto, pode fazer sentido, como mencionava. Sim, aqui vai depender muito da idade da criança. Se estivermos a falar a partir dos 3 anos, 3, 6 anos, já podemos começar a utilizar o eucalipto. Abaixo dessas idades, o ideal seria começar com outros óleos essenciais nessas questões, das bronquiolites ou até mesmo doenças respiratórias recorrentes que possam existir, ou simples constipações, por exemplo. E aí iríamos recorrer a óleos essenciais mais seguros nestas idades, como por exemplo a lavanda e o óleo essencial de limão, a lavanda verdadeira. Juntando estes dois óleos essenciais, vamos ter aqui as características de analgésicas, por assim dizer, vai ajudar também a acalmar. Vem da lavanda ou vem da combinação? Vem da lavanda, e depois temos o antibacteriano e também aqui o óleo essencial de limão, que vai ajudar bastante também a libertar a expectoração e a permitir que não passe a um problema ainda mais grave. Portanto, estes óleos essenciais, para além de se poderem utilizar per si, isoladamente, podem-se utilizar em combinações. E exatamente, sinergias, que nós costumamos chamar assim, porque de facto, quando juntamos os dois óleos essenciais, para além das características individuais de cada um deles, vamos ter aqui uma fusão química, por assim dizer, que vai potenciar ainda mais a utilização destes mesmos óleos essenciais. E quando os combinamos, acabamos por ter uma sinergia ainda mais eficaz para aquela situação em relação à utilização individual. Muito bem, já falamos aqui um bocadinho dos benefícios do grupo dos eucaliptos, digamos assim. Seguimos, se concordar, para o grupo aqui das lavendas, deu aqui também um toquezinho nestas questões de ordem analgésica e relaxante também, não é? Exatamente, sim. As lavandas, existem várias também, e a mais utilizada, principalmente nos grupos de crianças mais pequenas, é a lavanda verdadeira, ou angustifolia, encontramos as duas formas, e esta lavanda, de facto, tem um grande efeito calmante, vamos chamar sedativo leve, que pode ajudar bastante a acalmar, a nível emocional e a nível físico, pode também ajudar no relaxamento muscular, em algumas situações que possam acontecer, pode acalmar a dor, por exemplo, nas crianças mais pequenas podemos falar das cólicas, nos adultos podemos falar de uma dor de cabeça, situações simples como estas, podemos utilizar a lavanda. Temos a alfazema, que não sei se está inserida dentro deste grupo, mas que traz imensos benefícios, nomeadamente na hora de dormir. Exatamente, sim. A alfazema, normalmente, em Portugal utiliza-se muito o termo de alfazema para a lavanda verdadeira, portanto, estamos a falar exatamente da mesma coisa. Exatamente, sim. Que pode ser utilizada para dormir, tanto para os adultos como para as crianças mais pequenas. Exatamente, por esse efeito sedativo leve que Exatamente. Temos depois também o grupo das mentas, tem aqui até um óleo essencial, se me quiser até passar, para vermos. Ou esse aí maior também, que é de hortelã-menta. Ok, sim, eu tenho aqui o hidrolato, sim. Muito bem, muito obrigada. E qual é o benefício também deste tipo de óleo essencial? Nesse caso estamos a falar do hidrolato, que é o extrato que vai... a tal água que falava há pouco. Exatamente, é a água da extração do óleo essencial de hortelã-pimenta, e esta água que vai também possuir estas propriedades terapêuticas, embora de uma forma muito mais leve, pode também ser utilizada no nosso corpo. E é muito utilizada por via tópica na nossa pele. Pode ser utilizada como um spray, pode ser utilizada para tomar um banho, pode ser utilizada para colocar numa compressa, por exemplo, e passar numa zona crítica. Mas os benefícios da menta em específico, quais são? Pronto, também existem várias mentas. As mentas têm uma grande particularidade, que é a frescura, e que de facto vão ajudar bastante em problemas circulatórios, em desconfortos musculares, em problemas, por exemplo, de dores de cabeça. Muitas das vezes as pessoas gostam muito de escolher uma menta porque a frescura que proporciona vai ajudar também a aliviar aqui como um efeito analgésico, e no caso do hidrolato será exatamente a mesma função, mas bastante mais leve e mais fácil de utilizar, por assim dizer, porque não é necessário diluir, é só mesmo utilizar diretamente na nossa pele. Podemos utilizar, por exemplo, fazendo uma massagem. Exatamente, sim, podemos Outras questões também, as questões de ordem digestiva são muitas vezes facilitadas pelos processos de aromaterapia, certo? Exatamente, sim. A hortelã-pimenta, por exemplo, também pode ajudar bastante a nível digestivo. Pode ser utilizado como uma massagem na zona do estômago, pode ser ingerido nessa situação, por exemplo, e pode ajudar então para uma digestão mais difícil, uma situação em que estamos ali, assim, comemos demais, por assim dizer, e que estamos desconfortáveis com a situação. Podemos então fazer a ingestão, caso não existam patologias que nos proíbam a utilização dos óleos essenciais por via interna, e vai ajudar bastante então na função digestiva. Existem outros
óleos essenciais que também poderiam ser utilizados, como o gengibre, como o funcho, como o anis, poderiam ser outras opções. Não nos temos que fixar nestas mais comuns, Exatamente. estamos a falar delas porque são aquelas que são mais fáceis de facto, encontrar no mercado. Ora, eu disse há pouco que estes óleos essenciais são interessantes para todas as faixas etárias e nós, mais daqui a nada, vamos ter connosco então uma especialista em saúde infantil que nos vai ajudar, mas eu queria aqui dirigir uma palavra especial para as grávidas e para aqueles que são considerados grupos de risco, porque eu sei que dentro dos benefícios da aromaterapia há também alguns cuidados a ter, nomeadamente com este grupo específico de mulheres. Exatamente, sim. Grávidas e crianças pequenas nós inserimos por norma no mesmo grupo. Existe de facto uma dificuldade de utilização dos óleos essenciais no sentido em que temos que ter uma utilização mais restrita, só podemos utilizar determinados óleos essenciais e óleos essenciais seguros nas grávidas. Claro que em situações mesmo necessárias, não vamos também banalizar a utilização dos óleos essenciais num período tão específico que é a gravidez, mas podem ser utilizados o óleo essencial de lavanda verdadeira, o óleo essencial de limão, o óleo essencial de camomila romana, também ele bastante calmante. Existem aqui alguns óleos essenciais que nós podemos utilizar, mas em situações específicas. Por exemplo, o mortela-pimenta seria um dos óleos essenciais proibidos, por assim dizer, durante a gravidez, porque de facto pode causar problemas durante a gravidez, nomeadamente até levar mesmo a um aborto. Não queremos nada disso. Exatamente. Ora, vamos chamar a nossa conversa, se assim concordarem, a Ana Margarida Santos, é aromaterapeuta especialista em saúde infantil e está connosco via Skype. Muito boa tarde, bem-vinda ao nosso programa antes de mais, Ana Margarida. Olá, boa tarde, obrigada, boa tarde a todos. Ora, olhamos aqui o grupo específico das grávidas e das crianças pequenas e percebemos que nesses casos em particulares a aromaterapia pode ser utilizada, mas com cuidados específicos e óleos essenciais específicos, mas a verdade é que a partir sensivelmente dos 3 anos este consumo ou esta utilização, digamos que tem múltiplos benefícios. Sim, a aromaterapia sem dúvida que tanto nas grávidas pode ser uma excelente ajuda para os momentos em que a grávida está naqueles momentos de ansiedade. Devemos sempre ter especial atenção aos óleos, tal e qual como a Liliana referiu, que vamos utilizar. Devemos sempre, por norma, o que eu recomendo é, devemos sempre pensar se realmente é necessário. E uma das possibilidades que podem fazer, por exemplo, é a difusão, uma difusão passiva, que é uma difusão muito mais lenta, também para ajudar ali um bocadinho nos momentos de mais ansiedade ou aqueles momentos em que há os enjoos, aquele cansaço, e realmente aí, ou os hidrolatos também, por exemplo, pode ser uma excelente opção para utilizar nas grávidas, que sem dúvida é uma ajuda excelente para um tempo tão bom, tão bonito, podemos aproveitar e às vezes a ansiedade toma um bocadinho, o medo toma um bocadinho conta da grávida. E a aromaterapia, sem dúvida, que aí pode ser uma excelente ajuda. Muito bem, também com as crianças, dirigindo aqui uma palavra especial às crianças a partir dos 3 anos, que ao contrário do que nós podemos pensar, também elas sofrem de stress e de preocupações, e aqui a aromaterapia pode ter múltiplos benefícios do ponto de vista do tratamento, propriamente dito, de alguma questão, mas também deste ponto de vista de um desenvolvimento harmonioso, de também crescer com as emoções de uma forma também mais tranquila, se quiser, Ana Margarida. Sim, sem dúvida. Eu falo um bocadinho da minha experiência. A minha filha de todo, por exemplo, não gostava de dormir e não era saudável para ela, nem era saudável para nós pais. E a aromaterapia foi uma ajuda, sem dúvida, fabulosa. Lá está o facto de nós podermos fazer uma utilização, uma aplicação tópica, uma difusão. Na aplicação tópica, só as crianças, pronto, quem está a utilizar é que vai beneficiar. A difusão, todos os elementos da família vão beneficiar, porque se os nossos filhos estão cansados dia após dia, nós notamos que existe ali uma irritabilidade constante, ou porque não dormem bem, ou porque o dia da escola acaba por ser estressante e eles chegam a casa com toda aquela agitação normal de uma criança, o facto de nós podermos fazer uma difusão, por exemplo, de um lavanda, é uma forma excelente de nós podermos ter um ambiente harmonioso, um ambiente calminho, tranquilo, que nos vai ajudar as nossas crianças e nos vai ajudar a nós, sem dúvida.
Ana Margarida, só para esclarecer os pais que possam estar a assistir aqui ao consultório, perceber se esta utilização da aromaterapia pode ser feita profilaticamente, portanto, nomeadamente com as difusões, podemos fazer, vamos supor, todos os dias uma difusão de lavanda, por exemplo, em casa, ou se devem ser utilizados em situações muito concretas. Como é que quem quer iniciar a aromaterapia na sua vida pode fazê-lo, nomeadamente para as famílias com crianças? Sim, podem perfeitamente utilizar a aromaterapia diariamente. Eu tenho por hábito dizer que a aromaterapia é um caminho. Portanto, a adição de pequenas rotinas, pequenas alterações, vai fazer com que cada vez menos as situações sejam recorrentes. O facto de, todos os dias, ao final do dia, enquanto damos banho às crianças, por exemplo, enquanto damos banho às crianças, colocarmos, por exemplo, na sala o difusor com lavanda, com camomila romana, vai ficar difundido em todo o ambiente da sala, todos vão beneficiar, especialmente as nossas crianças, para que possam relaxar e ter um final de dia mais tranquilo, mais calminho. Sim, podem fazer a difusão diariamente. Por norma, convém sempre ter o acompanhamento e a ajuda de uma pessoa certificada, um aromaterapeuta, alguém com conhecimento, também porque as diferentes idades podem utilizar quantidades de óleo essencial diferentes, portanto convém sempre ter aqui especial atenção com a quantidade de óleo a utilizar, mas sim, podem perfeitamente fazer uma utilização diária. Bem, Ana Margarida, eu já volto a si. Vou aqui só dirigir aqui uma outra pergunta à Liliana. Liliana, porque apesar de serem cada vez mais as pessoas adeptas da aromaterapia, há também uma série de mitos e uma série de medos associados. Daí ser importante, de facto, passar esta mensagem de que a aromaterapia é perfeitamente segura, mas que faz sentido a procura de um especialista neste caminho que se pode iniciar, correto? Exatamente, sim. A aromaterapia pode ser segura e é bastante eficaz quando bem utilizada, como tudo, não é? Tudo que é em excesso faz mal. E aqui é exatamente a mesma máxima, não é? E não é por ser natural que não existe qualquer tipo de problema. Pode ser imensamente benéfico, mas existem situações em que podemos e devemos procurar ajuda especializada para termos a certeza daquilo que estamos a utilizar, como é que vamos utilizar, quantas vezes ao dia, em que zona do corpo. São respostas que são necessárias, muitas das vezes, avaliar toda a situação para dar que uma envolve. resposta mais completa. Exatamente. Muito bem. Ana Margarida, voltava a si para lhe fazer uma última pergunta para ajudar quem esteja lá em casa a perceber de que forma ou que atitude deve ter quando for comprar óleos essenciais. Já há aqui algumas dicas, nomeadamente o facto de serem 100% biológicos, serem num frasco escuro, algumas mensagens que possa deixar também nesse sentido. Sim, ter especial atenção, ter a certeza que está a comprar um óleo essencial certificado puro, biológico e que é 100% só óleo essencial que estará dentro do fresquinho. Ter o cuidado de confirmar se os óleos essenciais, lá está no vidro, num frasquinho de vidro escuro, e a recomendação que eu faço sempre é que procurem ajuda de um aromaterapeuta, alguém especializado, para que realmente possam fazer uma utilização em pleno. Inicialmente, todas as mães, nós sempre temos muito medo quando estamos a começar a utilizar, e muitas vezes acontece não estarmos a utilizar em pleno e depois podemos achar que não está a fazer efeito. Lá está, existem vários fatores a ter em conta, se o óleo é o indicado, se a quantidade de óleo que estão a utilizar é indicado ou não, como é que estão a utilizar. Convém sempre ter especial atenção a esses fatores e ter ajuda para poderem utilizar os óleos essenciais, sem dúvida. Muito bem, Ana Margarida, muito obrigada pelos seus contributos aqui no consultório. Foi um gosto estar consigo, apesar de virtualmente. Obrigada pelo convite. Obrigada, uma boa tarde. Obrigada. Muito obrigada. Ora, Liliana, nós estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, mas não me queria despedir sem falarmos um pouco da gama de produtos que tem aí disponíveis, que nos trouxe. Já falamos aqui destes hidrolatos, portanto, que são, digamos, a água que fica à parte quando é extraído o óleo essencial, portanto, tem quantidades também terapêuticas, mas numa dose mais baixa. Já mostramos aqui também alguns óleos essenciais, mas tem aí outros produtos, certo? Exatamente. Eu também trouxe um óleo vegetal, porque é fundamental para os óleos essenciais. Quando temos óleos essenciais, é fundamental pensar em ter sempre pelo menos um óleo vegetal para a aplicação tópica. De facto, é obrigatório, entre aspas, pensarmos nisso, porque quando vamos querer utilizar o óleo essencial na pele, vamos ter de o diluir e o ideal é diluir com
com o óleo vegetal. E então, neste caso, trouxe o óleo vegetal de jojoba, que é um óleo vegetal excelente para a nossa pele. Portanto, tudo que sejam problemas de pele, situações de rosto, o corpo, vai ajudar imenso a preservar o nosso biofilme da nossa pele. Escolhi este em específico por causa disso, mas de facto qualquer óleo vegetal, como amêndoas doces, óleo vegetal de coco, mesmo de cozinha, que agora todos nós utilizamos, ou até mesmo o azeite, são óleos vegetais seguros para diluir os óleos essenciais. E então achei que era mesmo importante trazer. Para além disso, trouxe alguns frasquinhos que nós utilizamos muito na aromaterapia para facilitar a utilização, porque pressupomos que seja uma utilização simples. E então, por exemplo, os roll-ons são aqui os frasquinhos mais utilizados para... Por exemplo, para picadas de insetos, estava aqui bastante. Por exemplo, exatamente, sim. Basta aplicar diretamente na zona, e numa zona pequena ou numa zona até mais abrangente, e podemos massajar ao mesmo tempo que aplicamos o óleo essencial, vai facilitar também a absorção e escusamos de ter o óleo essencial nas mãos, por exemplo. Os roll-ons são mesmo os frasquinhos mais utilizados. Para além disso, podemos usar os óleos essenciais também em sprays, que podem servir para repelentes, por exemplo, em que basta colocar o óleo vegetal juntamente com o óleo essencial e temos um spray repelente, por exemplo, ou um pós-solar. Ou aí também os conta-gotas, portanto há aqui uma série de opções para utilizar o óleo essencial sem ser só colocar nas mãos. Ora, nem mais, exatamente. E estes frasquinhos são daqueles mais utilizados, os boiões também, e foi um bocadinho por isso também que trouxe para mostrar como as várias utilizar. opções. Liliana, chegou ao fim do nosso tempo, resta-me agradecer, foi muito bom estar consigo aqui a aprender um pouco mais da aromaterapia. Muito obrigada. Obrigada. Ora, nós, como é habitual, seguimos para um curto intervalo, mas regressamos já daqui a nada. Eu recordo que pode e deve inscrever-se ao longo de todo o programa através do número 225083297 ou enviando um e-mail para consultorio@portocanal.pt. Até já!